O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Filhos amados, então mais uma vez acolho as famílias da IVC, Iniciação à Vida Cristã, os pais dessas crianças e adolescentes, acolho os nossos jovens da Pastoral da Juventude que estão com a gente, nossos catequistas maravilhosos que ajudam essas crianças, você que veio rezar conosco este primeiro domingo do tempo da Quaresma. Veja que este é um tempo que nos convida à conversão, é um tempo que nos convida a refletirmos, é um tempo que nos convida a uma prática mais intensa de oração, de jejum, de caridade, vivermos aquilo que a gente cantou no Salmo. O salmista, filhos amados, ele diz para a gente assim, ele reconhece as suas faltas. O salmista, ele reza a Deus o Salmo. Temos 150 salmos na nossa Escritura Sagrada, esse aqui é o Salmo 50, ou 51 na tradução grega. E o salmista diz para a gente assim, tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Recorre a Deus pedindo piedade e misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me. É o amor imenso de Deus que nos pode purificar. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Então é um momento onde a gente reconhece nossa fraqueza, nossa fragilidade, nossos pecados. A gente erra muitas vezes sem querer errar, queremos fazer a coisa certa e acabamos fazendo errada. Somos frágeis, mas precisamos reconhecer essa fragilidade. E daí num tempo oportuno como esse de Quaresma, Deus nos dá a oportunidade de refletirmos, mergulharmos nessa nossa fraqueza, nos colocarmos diante de Deus e fazermos esse pedido que o salmista faz: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Quaresma é esse tempo de a gente avançar, dai-me de novo um espírito decidido. Quero decidir caminhar no caminho reto, no caminho da santidade, na busca de Deus. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, confirmar em mim um espírito generoso, abri os meus lábios para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. É o tempo de recorrermos à misericórdia de Deus, pedirmos a sua compaixão, reconhecermos que existe um mal que precisa ser vencido. Olha, liturgia do final de semana tem 3 personagenzinhos principais.
que nós lembramos nas leituras todas que fizemos hoje. Deus está em todas elas, o homem e o demônio. 3 personagens principais. Nós vamos ver a primeira leitura, que é do livro do Gênesis. E lá no Gênesis nós estamos no paraíso. O Senhor Deus cria o homem, cria a mulher, coloca eles para viver no Éden, o jardim do paraíso. Dá para o homem e para a mulher todas as belezas e bênçãos do paraíso. Os campos verdejantes, as árvores, as flores todas, os pássaros, aquela água cristalina que corre pelo paraíso, as árvores todas e todos os seus frutos. E Deus diz para o homem e para a mulher: vocês podem comer de todos os frutos dessa imensidão, o paraíso é de vocês. E Deus caminha com o homem e com a mulher no paraíso, dá para eles liberdade de se alimentar de tudo o de bom e de melhor que tem no paraíso. Faz só um pedido: menos daquela árvorezinha que está no centro do jardim, que é a árvore da vida e da morte. Se você comer desta árvore, as consequências serão de morte, ele já diz. Mas o resto tudo é teu. Além do homem e da mulher, além de Deus, também está no paraíso a serpente enganadora. A serpente se aproxima de Eva. Bem no comecinho do texto do Gênesis que a gente leu, diz assim, ó: a serpente era o mais astuto dos animais da terra. Porque o inimigo de Deus não tem poder, o poder é de Deus. Mas o inimigo de Deus tem astúcia. A serpente era o mais astuto dos animais da terra. E a serpente se aproxima da mulher. A serpente é personificação do mal, do erro. E ela vai conversar com a mulher. E a mulher dá papo para a serpente. Ingênua, deu trela para a serpente. E a serpente diz para a mulher assim: é verdade que Deus proibiu você de comer todos os frutos, você não pode comer nada? Foi isso que Deus disse? Não. Deus disse: você pode comer tudo, menos umazinha, as outras todas. Mas o mal, ele vem enganando. É verdade que Deus disse que você não pode comer nada do que tem aqui. Sabe quando a gente começa a participar da igreja e daí a serpente vem dizer assim: agora para você tudo é pecado. Tudo é pecado para ti? Não. Tem um monte de coisa que não é pecado, mas tem um monte de coisa que é pecado. Mas a serpente vai dizer: agora tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. Ou a serpente vai dizer assim: agora tem que ir na missa todo domingo. Claro que tem que ir na missa todo domingo, é dever do cristão. Mas a serpente: agora tem que ir na missa todo domingo, agora não pode fazer mais nada. Você não pode fazer nada? Claro que pode, você pode fazer um montão de coisas. Mas a serpentezinha vai dizer que agora você não pode fazer mais nada, porque agora você é cristão. Cuidado com a serpente enganadora. E a Eva entrou na conversinha da serpente e foi dando trela. A Eva tentou dizer: não foi bem isso que Deus disse. E aí a serpente diz: olha, mas se você comer, você será Deus. Você vai saber todas as coisas, vai ter o conhecimento do bem e do mal. Daí Eva disse: ser Deus vai ser legal. E aí ela vou dar só uma dentadinha, ela deve ter pensado, né? Só uma mordidinha. Aí se lambuzou com a fruta todinha lá, ainda levou para Adão também. E aí entra o pecado no mundo, pela desobediência. Deus pediu para não comer, o diabo pediu para comer. O homem disse não para Deus e sim para o diabo. Agora nós vamos para o texto do Evangelho. No Evangelho nós estamos onde? Em que espaço? No deserto. Não estamos mais no paraíso agora. Agora nós estamos no deserto. No deserto não tem mais os campos verdejantes, não tem as águas cristalinas, não tem imensidão de frutos, mas lá está Deus, Jesus Cristo. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então está o homem e está também... quem mais? O demônio, Satanás. Jesus entra no deserto para fazer 40 dias e 40 noites de jejum. É esse tempo de quaresma. Nós estamos nesse tempo agora com Jesus. Na nossa quaresma, estamos com Jesus no deserto. Esse é o nosso deserto.
Nossa paróquia esteve no deserto esse final de semana, no deserto físico, se retirou, foi para um retiro, viver lá 3 dias intensos, né? Alguns estão aqui com a gente, os coroinhas, muitas lideranças que estavam lá, participaram conosco de um tempo de bênção, porque é preciso a gente se retirar. E aí, tem uma pessoa que eu amo muito, que está aqui no meio de vocês, e que disse para mim, que me marcou o coração, porque a pessoa me falou bem, eu não vou revelar, porque eu não pedi para ela permissão para dizer, né? Mas ela disse assim: padre, que legal, a gente nunca sabe que a gente precisa de um retiro até a gente estar nele. Daí a gente vê quanto a gente precisa de um retiro, de um deserto, se retirar do alvoroço. E Jesus se retirou do alvoroço e foi para o deserto 40 dias e 40 noites, porque ele ia se entregar por nós. Depois de 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus sentiu o quê? E aí, quem foi que se aproximou de Jesus? Quando Jesus estava com fome, quem foi que chegou pertinho dele? Satanás. Quando você está com fome, o demônio se aproxima. Quando você está sem emprego, o demônio chega pertinho. Quando você está precisando de dinheiro, quando alguém te enganou, aí o demônio disse: ele foi traído, está com raiva, é agora que eu vou chegar. Quando você está entristecido, aí o demônio diz: agora é minha chance. Lá no deserto, lá no retiro eu fiz isso, aí as pessoas falaram: padre, repete lá na igreja. Daí eu vou repetir. Jesus estava 40 dias e 40 noites no deserto, e o demônio lá escondidinho. Quando Jesus sentiu fome, o demônio disse: é a minha vez, agora eu vou. Chegou, esperou 40 dias e 40 noites. O demônio espera a hora certa, filho. Espera a hora certa. Quando você tiver fome, ele vai apresentar para você, mesmo que ele seja o pai da mentira, ele vai também na tua identidade, ele vai querer te alcançar na tua identidade. O que o demônio disse para Jesus? Não és filho de Deus? Tu não és filho de Deus? Quem aqui nessa igreja é filho de Deus? Levanta a mãozinha para o padre ver. Oh, que bom, todos nós somos filhos de Deus, glória, bendito seja. Todos somos filhos de Deus, ainda bem, né, diácono? Senão eu já ia sair correndo por ali também, né, com medo. Somos todos filhos de Deus. Não és filho de Deus? Não és filho de Deus? Se tu és filho de Deus, tu estás com fome, tu és filho de Deus, tens direito de te alimentar. Não és filho de Deus? Transforma essa pedra em pão, porque tu és filho de Deus, tens direito. Transforma essa pedra em pão. Não és filho de Deus? Tens direito de ser feliz, tens direito de viver. Agora, a serpente que diz, Deus disse para tu não comer nada, quando ele tinha dito para comer tudo, ela também embaralha as coisas. És filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Quer dizer, muda as coisas. É pedra, mas pode ser pão. És filho de Deus? Estás precisando de dinheiro? Olha, aquela gaveta lá do escritório do teu patrão, com aqueles R$1.000 lá, ele nem vai sentir falta daquele dinheiro. Tu és filho de Deus? Transforma o dinheiro que não é teu em dinheiro teu, vai lá e pega. Tu és filho de Deus. Tu não és filho de Deus? A esposa do teu vizinho é a esposa do teu vizinho. Mas por que você não pode transformá-la em sua, por alguns momentos pelo menos? Tu não és filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Por que não? Às vezes a gente não diz assim, né? Domingo à noite, depois da missa, cansadão, bota os pezão para cima e o padre diz assim: eu também sou filho de Deus. Também sou filho de Deus, pezão para cima. Às vezes a gente diz: sou filho de Deus, para fazer uma coisinha que às vezes é transformar uma pedra em pão. Só que aí o que Jesus diz para Satanás? Está escrito, Jesus usa a palavra, e a gente precisa saber usar a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra para usá-la.
E aí Jesus diz: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Por quê? Porque eu preciso sim de dinheiro, preciso sim de alimentos, preciso sim de saúde, preciso ter prazer, preciso ter as minhas alegrias, as minhas felicidades, mas não é só isso não. Eu também preciso da minha parte espiritual. Eu não vou viver só de pão, eu não vou viver só de prazer, não vou viver só para ter prazer, não vou viver só para ter dinheiro, não vou viver só, eu também vou viver para o Espírito, não vou viver só de pão. Nem só de pão o homem viverá, mas também da palavra, e é preciso conhecer a palavra. Mas aí o inimigo de Deus, que é o mais astuto dos animais, quando ouve Jesus usando a palavra, se aproxima de Jesus, leva Jesus no templo. Olha onde é que ele levou Jesus, no pináculo do templo, e pediu para Jesus assim: está escrito, olha, usou a palavra, o ardiloso, está escrito, te atira daqui e os anjos vão te proteger. O que Jesus diz? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo de Deus levou o Senhor, levou Jesus no templo. Às vezes ele leva a gente no templo para nos enganar, e às vezes ele leva a gente em lugares semelhantes a templo, dizendo assim: pode ir lá, porque lá eles também rezam, lá eles também fazem caridade, lá também tem imagens, vai lá, pode ir. Cuidado. O demônio saiu e mais uma vez ele volta. E agora ele leva Jesus no mais alto das montanhas, mostra para Jesus todas as riquezas da terra, os reinos todos, e ele diz: tudo isso é meu. Mentiroso, porque tudo é de Deus, não é nada dele. Mas ele diz: tudo é meu, mas eu vou te dar. E é bem fácil, é só tu me adorares. Te ajoelha diante de mim e me adora. E aí tudo isso vai ser teu, riquezas, reinos, porque o demônio dá as facilidades. E é bem numa horinha que tu precisa. E aí ele vem com muita facilidade. Eu digo assim, né, que o demônio diz: é tão fácil, tudo isso pode ser teu, é só tu teclar enter, ou então é só tu dar um play, ou só tu arrastar para o lado, e aí vem a felicidade, vem a alegria, tudo, é só tu me adorares, me adora e tudo isso é teu, alegria, felicidade. O que Jesus diz? Jesus diz assim, ó: vai-te embora, Satanás. Jesus para de dar trela para Satanás, para de conversar com ele. Vai-te embora, Satanás. A gente não deve ficar conversando com Satanás. Satanás é o mais astuto dos animais. Se a gente entrar numa conversa com ele, facilmente ele vai nos ludibriar, vai nos vender gato por lebre. Sabe quando a gente está lá em casa, meio sem ter o que fazer, e bate um vendedor de panela na porta, e a gente não tem, nem precisa de panela, mas ele é persuasivo. Quando a gente vê, deixou lá um talãozinho de 36 parcelas para a gente pagar as panelas que ele nem precisava, porque ele é persuasivo, ardiloso. Se a gente tivesse dito assim: eu não posso te atender agora, estou atarefado, estou fazendo comida, tchau. Mas a gente começa a conversar com ele, ele nos engambela, vende as panelas da Tramontina com fundo de aço inox, não sei mais o que lá, antiaderente, e a gente comprou, nem precisava. É assim o inimigo. Por isso é que Jesus diz: Deus de conversa contigo, vai-te embora, Satanás, porque está escrito que somente adorarás ao Senhor teu Deus. E aí a palavra é muito interessante, porque daí nesse momento os anjos se aproximam para servir Jesus. Lembra que quando o demônio pediu para Jesus: te atira desse penhasco e os anjos vão te proteger, e Jesus não obedeceu ao demônio? Agora, quando Jesus mais uma vez desobedece o demônio e diz somente adorar, agora os anjos aparecem. Então o demônio mais uma vez havia mentido, dito que os anjos iriam. Os anjos vão agora, quando ele diz não para o demônio. Agora os anjos começam a ajudá-lo. E a palavra que nós lemos no Evangelho de Mateus diz que o demônio se afastou. No Evangelho de Marcos ele tem um complementozinho que diz assim: o demônio se afastou para esperar o momento oportuno. E aí o demônio volta quando Jesus está na cruz. Nós vamos ver lá para o finalzinho do nosso tempo de quaresma. Vocês lembram que do ladinho da cruz tem outras duas cruzes, né? Uma que a gente começou a identificar como ladrão bom, e a outra que a gente identificou como ladrão mau.
Alguém sabe o que o ladrão mau disse para Jesus quando Jesus estava na cruz? O ladrão mau disse para Jesus assim: não és filho de Deus? Se tu és filho de Deus, desce dessa cruz. Mais uma vez ele vai na identidade. Não és filho de Deus? Então tu podes, tu tens direito. São Paulo vai lembrar a gente de uma coisa muito importante. Tudo posso, porque eu sou filho de Deus, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. O demônio vai esperar um momento oportuno, lá no finalzinho, no último instante, nos 45 minutos do segundo tempo, ele ainda vai tentar, mais uma vez. Jesus tivesse descido, não teria salvo ninguém. O demônio é ardiloso e ele existe. Existe o bem e existe o mal. O mal já está derrotado. Olha o que São Paulo diz para a gente na segunda leitura. São Paulo fala para a gente assim, ó, é a carta de Paulo aos Romanos. São Paulo diz: como por um homem entrou o pecado no mundo, por um só homem entrou a salvação. Agora, isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável com a falta de Adão. Não, a transgressão de um só homem levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derrama em abundância de bens sobre todos nós. É de uma forma muito superior o dom da salvação. E não é por nosso merecimento, é porque é dom de Deus, é graça, é misericórdia do Senhor. Agora, a salvação vem para todos nós, e é um dom muito superior do que o dom do pecado, do erro de Adão. Agora, o que a palavra de Deus quer trazer para a gente hoje é: toma uma decisão, filho. Lá no paraíso, o homem disse não para Deus. Deus falou: não come daquela árvore. E o demônio falou: come daquela árvore. O homem escolheu a sua liberdade e disse não para Deus e sim para o demônio. Aí entrou o pecado. Agora aqui no deserto, o homem Jesus disse sim para Deus e não para o demônio. E aí, de uma forma muito superior, porque através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que podia pagar o nosso pecado, vem a salvação para todos nós. A quaresma é tempo de a gente fazer escolhas, de a gente decidir se a gente quer dizer não para Deus ou se a gente quer dizer não para o inimigo, de a gente abrir os nossos ouvidos e ficar atento às astúcias do inimigo, às conversinhas tolas do inimigo, às mentirinhas que vêm disfarçadas de verdade do inimigo. Ficar atento para não cair nas ciladas. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.